Veja bem, turma. Eu quero falar rapidamente aqui. Eu tenho certeza que vocês vão entender, porque é muito fácil. Laterais. É simplesmente um recorte de limite, né? Eu chamo, veja bem, eu posso ter uma função que não necessariamente é contínua. Ela poderia ser alguma coisa desse tipo aqui assim, né? Vamos supor que aqui eu tenho bolinha fechada, aqui eu tenho bolinha aberta. Tá aqui minha função. E vamos imaginar que esse ponto aqui seja o meu x0. Veja, ela não tem limite no ponto. Por que não? Lembra que eu falei para você que quando você chega perto do x0 aqui, a imagem tem que chegar perto de um número L? Você não vai conseguir esse número L. Não tem jeito. Se você falar assim, o L é o de cima, mas aí se você chegar aqui perto do x0 pela esquerda, você vai encontrar um número de baixo aqui, ó. Então, esse aqui, esse L, I, né? Aqui eu vou ter um LS. Eu tenho aqui dois números diferentes. Eu tenho dois números diferentes. Quando o limite existe, eu tenho só um. E o que eu chamo de lateral é o resultado que eu encontro quando eu chego perto de um ponto por um lado. Se eu vou chegar do lado de cá, né, pelo lado direito, eu vou escrever assim, x tende a x0 pela direita. Eu uso maisinho. Se eu quiser observar o que acontece quando eu chego perto do ponto usando esse lado esquerdo, aí eu vou escrever assim, x tende a x0 pela esquerda. Então, quando apareceu o maisinho, eu estou falando no limite lateral à direita, e quando apareceu o menuzinho, eu estou falando no limite lateral à esquerda. Aí você fique atento que você vai se aproximar apenas de um lado. Por exemplo, a função raiz, ó, exemplo. A função raiz, se você calcular assim, ó, limite da raiz de x quando x tende a 0, por exemplo, essa função não tem o limite no sentido amplo da palavra, não tem o limite quando você chega perto de 0, porque você não consegue chegar perto de 0 de qualquer modo. Você só consegue chegar perto do 0 pela direita. Pela esquerda não tem imagem definida. Raiz de menos 0,5, menos 0,1, não tem essas raízes. Então aqui faz sentido eu escrever assim, ó, quando x tende a 0 pela direita. Aí eu digo que isso aqui é um limite lateral à direita. Só lembrando que o gráfico dessa função, ele é assim, né? Você já deve saber de cabeça o gráfico da função raiz de x. E o que eu quero descobrir é o que acontece quando eu chego aqui no 0 pela direita. Aí, pela direita, essa função aqui, ela é uma função contínua. Nós vamos usar esse termo, contínua pela direita, quando o limite à direita coincidir com a imagem do ponto. E nesse caso aqui eu tenho isso aqui, né? Isso aqui vai ser raiz quadrada de 0, que é igual a 0. Mas eu poderia ter uma situação assim também, quer ver? Ó? Vamos colocar a letra B aqui. Vou ficar de olho na hora, né? 28. Eu poderia ter uma situação assim, quer ver? Ó? Limite de x dividido por módulo de x vezes x ao quadrado mais 1, quando x tende a 0 pela esquerda. Vê, o x não pode ser 0, você não pode colocar x igual a 0. Essa função não é contínua no 0. Não está definida no 0. No 0 dá um problema aqui. Mas aí você veja bem, se você vai se aproximar do 0 pela esquerda, esse x é menor do que 0, é ou não é? Se vai aproximar de 0 pela esquerda, ele é menor do que 0. Então, e como é que eu desmancho o módulo quando eu estou com um número negativo? Você vai lembrar do seguinte, ó, que o módulo da coisa é a própria coisa se a coisa for maior ou igual a 0. E é o oposto da coisa se a coisa for menor do que 0.
No caso aqui eu estou chegando perto do zero pela esquerda, então ele é menor do que zero. Nesse caso então o módulo de x, ele é igual, você vai entrar nessa de baixo, né? Porque ele é menor do que zero, ou x é menor do que zero, vai ser menos x. Então se você vai se aproximar de zero pela esquerda, vamos colocar esse aqui em um balão, vai. Se você vai se aproximar de zero pela esquerda, então você pode colocar assim, ó, limite, aí esse módulo de x aqui vai virar menos x, aí vai ficar assim, né? E aqui vai ficar x ao quadrado mais 1, quando x tende a zero pela esquerda. Bom, mas isso aqui só está tendendo a zero, isso aqui não é zero. Então eu posso cancelar esse com esse. E eu passo a ficar então com isso aqui, né? Ó, limite de menos x quadrado mais 1, quando x tende a zero pela esquerda. Do mesmo jeito que antes, você vai substituir se por acaso a função for contínua. Né? No caso aqui pela esquerda, essa aqui é contínua sempre. Em particular, ela é contínua pela esquerda. Bom, mas então para calcular o limite aqui é simplesmente você trocar o x por zero. E se você trocar o x por zero, vai ficar assim, menos, aqui aparece assim, zero ao quadrado mais 1. Então deu menos 1. Quer dizer que se você se aproxima do zero pela esquerda, o limite é menos 1. E aí vamos deixar aqui para você tentar fazer em casa, não só esse, mas esse também. O que dá o limite quando x se aproxima de zero pela direita, dessa função x dividido pelo módulo de x, vezes x quadrado mais 1. O gráfico dessa função aí, ele dá um negócio mais ou menos assim, ó. Coloca no GeoGebra lá que você vai ver. Ele vai ficar a bolinha aqui aberta, né? O x não pode ser zero. Ele vai ficar assim, ó, para cima. Aqui no caso seria 1. E aqui para baixo, assim, menos x quadrado mais 1. Menos x quadrado menos 1 é assim. Esse é o gráfico da função. E o que você descobriu, esse menos 1 que foi descoberto aqui, ó, é esse lado de cá. Quando você chega perto do zero aqui pela esquerda, aí a imagem vai ficar cada vez mais perto do menos 1. O que você deve encontrar ali à direita você deve encontrar mais 1 como limite. E esse é o limite lateral. Então, aqui nós podemos até colocar uma definição equivalente, né, de continuidade. Eu digo o seguinte, que f é contínua em x igual a x0 se o limite à esquerda for igual ao limite à direita e for igual à imagem do ponto. Então, se o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda for igual ao limite de f de x quando x tende a x0 pela direita. Quando isso aqui acontecer, o limite à esquerda é igual ao limite à direita, eu digo que o limite existe, né? Então, olha só, se acontecer, então, o limite de f de x quando x tende a x0 existe. Vamos colocar aqui, existe aqui embaixo, ó. Existe. Então, se o limite à esquerda for igual ao limite à direita, então o limite existe. Se além disso, isso aqui for igual à imagem do ponto x0, ó, o limite à esquerda é igual ao limite à direita, então o limite existe. Se além do limite existir for igual à imagem, né, se acontecer essa igualdade aqui, então se isso aqui acontecer, então f é contínua em x igual a x0. Na próxima aula a gente fixa isso um pouco mais, mas isso não impede você de tentar pelo menos fazer os exercícios da seção 3. Alguma coisa, 3.3 parece. 3.2. A seção é 3.2. E aí você já dá uma olhada aí na... Tem 6 minutinhos só.
Aí você dá uma olhadinha aí na lista de exercício, na explicação, que é o assunto da nossa próxima aula, que é os limites no infinito. Por falar em limite no infinito, enquanto está ligando aqui, abrindo aqui, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nos documentários que eu deixei para vocês lá. Documentários esses que falam de infinito. Vocês nunca me ouvirão falar algumas coisas aqui. E o que eu quero chamar a atenção com esse documentário é porque infinito é um negócio assim, um terreno meio pantanoso. A gente tem que tomar cuidado com ele.